Bom dia, boa tarde, boa noite, amiguinhos do sexto ano da Escola Dinâmica. Hoje nós vamos iniciar nossas aulas, não com geografia, sim com ética. Né? A gente tinha trabalhado durante o ano todo com geografia, né? Porque o livro de geografia era um livro maior e eu estava preocupado em realmente concluir esse livro o mais rápido possível, não é? Já que o livro de ética é bem fininho, né? Dá para a gente trabalhar rapidamente esse livro, né? E um assunto bom para a gente discutir, para a gente conversar bem muito, não é? Porque é um assunto que diz respeito ao nosso cotidiano, não é? Nosso comportamento na sociedade. E aí, consequentemente, a gente vai trabalhar de uma forma bem legal, né? Hoje a gente vai iniciar o capítulo 1, na página 6, falando sobre o diálogo, a ética, falando sobre o bullying, que é uma coisa um tanto quanto importante, que está sendo colocado em evidência nas atuais sociedades, né, que nós vivemos, né, porque o bullying é uma questão, um problema social muito grande, né, e que deve ser analisado, deve ser discutido, né, para ver se tem alguma conclusão em relação a isso, né, em relação a essa questão do desenvolvimento da sociedade, em relação a essas questões relacionadas ao bullying. Né? Então, vamos iniciar falando de ética. Né? O que é ética? Não é? Em grego, ethos significa modo de ser, caráter ou comportamento. É o ramo da filosofia que busca estudar e indicar o melhor modo de viver no cotidiano e na sociedade. Então, o indivíduo, né, no seu desenvolvimento, né, que o ser humano, a partir do momento que ele nasce, né, ele vai tendo um processo de desenvolvimento com o id, o ego e o superego. Esse processo de desenvolvimento id, ego e superego acaba desenvolvendo o que? Um caráter, né? Um caráter ético, um comportamento dentro da sociedade e um modo de ser. Por quê? Vamos dividir esse id, ego e superego por fase. Né? O id, primeiro momento da vida do ser humano, onde nesse período a criança, né, o recém-nascido, ele tem uma fase, né, na sua vida chamada fase oral. Né? Não, minto eu. A fase de latência. Né? Qual é a fase de latência? A fase de latência é onde a criança, né, ela, na realidade, ela tem todo o processo, né, de comunicação, né, a partir de sinais. Né? Então, tudo que a criança vê, ela aponta, né? Ela tem o seu processo de comunicação a partir de sinais. Né? Se ela está com fome, ela chora. Né? São sinais que ela vai demonstrando no período que ela não consegue falar. Né? Então, esse processo, chamado processo de latência, onde a criança ela age com um sentido que o id, que é o primeiro momento da vida da pessoa, onde para ele tudo pode se fazer, não existe limite. Né? Então, por isso que uma criança recém-nascida, quando ela está engateando, a gente tem que pensar, sempre estar monitorando, não é, para que ela não bota o dedo na tomada, não leve um choque, não caia do sofá, da cama. Então, ela não reconhece limites, não é, no seu desenvolvimento. E aí passa esse período de latência até chegar na fase oral, onde a criança, tudo que pega, ela bota na boca, não é? E aí ela está vulnerável também a adquirir algumas doenças, e a partir de então ela começa também a adquirir anticorpos, não é? Que isso está dentro do próprio id também, não é? E isso é um processo de desenvolvimento do caráter, não é? Do modo de ser da criança. Quando ela chega
no período da adolescência e pré-adolescência, surge o ego, né? O ego é onde a criança começa a desenvolver um comportamento, né? Onde nesse comportamento, essa criança, esse adolescente, esse pré-adolescente, ele acredita que ele é dono da verdade, que ele sabe de tudo e não aceita opiniões, muitas vezes, dos próprios pais, e vão quebrando a cara e automaticamente, através do conhecimento empírico, né, que é o conhecimento que ele adquire durante a vida dele, né, ele vai quebrando a cara e vai aprendendo também. Né? Ele quebra a cara muitas vezes com o que ele faz de errado, né, quando não aceita a opinião de adultos, não é, que já tem uma vivência grande, e aí, consequentemente, aos poucos ele vai desenvolvendo essa característica, nesse caráter, até que ele atinge o superego. No superego, o adulto, né, já sabe quais são os limites da vida, já tem conhecimento do que é certo e do que é errado, e muitas vezes aquele que tem conhecimento do que é errado continua fazendo o que é errado por alguma necessidade, ou até mesmo por safadeza mesmo por conta dela, e por ser um próprio mau caráter. O nome mau caráter se dá justamente por conta da não formação do caráter ético que ele não teve no processo de desenvolvimento, no seu processo de crescimento na sua vida. E aí se tornou um indivíduo mau caráter, porque ele não aceitou ou teve algum processo, de desenvolvimento que acabou promovendo alguma deficiência psicológica nessa formação do id, ego e superego, tornando-se um indivíduo mau caráter, que se tornou um marginal. Quando eu digo marginal, não é porque ele é bandido, pode ser também, mas porque ele está à margem de uma sociedade que tem o seu comportamento normal. Então, podemos perceber que discutir o sentido ético entre os seres humanos nas relações traz uma reflexão sobre a liberdade e as decisões que tomamos durante toda a vida. O que é certo e o que é errado nas dimensões da vida social. Por que questionar sobre a virtude das práticas e valores culturais, abrangendo também as ações pessoais? Podemos também relacionar a ética com atitudes negativas e que são muitas vezes desenvolvidas entre alunos, como bullying, que é uma questão que a gente vai falar agora, que é a questão do desenvolvimento do bullying está relacionado à questão do mau caratismo das pessoas. É claro que, vejam só, existem bullyings e bullyings. Na minha época, a gente tinha um processo de brincadeiras, de mau gosto, que, graças a Deus, a questão vai muito pela criação dos pais em relação aos filhos. O bullying, eu tenho uma visão, e é uma visão de muitos também que eu vejo por aí, foi criado muito para movimentar também a economia. O surgimento do bullying fez com que psicólogos ganhassem dinheiro, escritores ganhassem dinheiro, advogados ganhassem dinheiro, entre outras coisas. Então a gente tem que começar a identificar o que é bullying de verdade. Porque a culpa de muitas crianças desenvolverem um bullying, e algumas pessoas até me crucificam por falar isso, é muitas vezes os pais que acabam não criando seus filhos para o mundo. Criam seus filhos fechados numa bolha, onde aquela criança ela fica vulnerável a tudo que venha contra ela no seu dia a dia. E aí ela acaba se tornando traumatizada. Isso é uma questão já comprovada cientificamente. Não sou eu que estou dizendo, não. A sociedade de hoje é diferente da de antigamente? De forma alguma. Todo mundo nasce da mesma forma.
Antigamente eu ia à escola, lembro como fosse hoje, né? Eu estudava no colégio especial, na sala tinha 86 alunos na minha sala, e tinha primeiro ano de AZ, segundo ano de AZ, terceiro ano de AZ. Então era muita gente na sala de aula. E teve um dia que na minha sala tem um amigo meu, a gente chamava ele de Animal, o apelido dele era Animal. Nem por conta disso ele ficou traumatizado, porque botou o apelido de Animal, né? Porque a gente brincava com quem sabia brincar, né? E o problema do bullying é esse. Depois eu vou explicar. Então o Animal chegou um dia que ele tinha dormido mal, e aí eu peguei um corretivo e pintei o rosto dele todinho. Quando ele acordou, todo mundo ficou rindo da cara dele. Aí ele foi no espelho, viu que o rosto dele estava pintado e descobriu por que estavam rindo do rosto dele. Aí ele descobriu que tinha sido eu que tinha pintado o rosto dele, né? Que a gente brincava muito na sala de aula, coisa de menino, de adolescente para adolescente. E aí teve um dia que eu cheguei meio ruim da barriga e corri pro banheiro. Fui pro banheiro. Aí o Animal disse, eu vou me vingar agora. Lá no colégio a gente tinha os banheiros com divisórias até pela metade nas cabines onde tinha o vaso sanitário. E o Animal encheu um balde de água, eu estava lá fazendo necessidade, e ele pegou e jogou um balde de água em cima de mim, molhou todinho. E eu voltei para a sala de aula totalmente sopado. Eu abri a sala de aula, todo mundo foi rindo, inclusive até o professor, que esse professor hoje é amigo meu, Roberto Melo, professor de biologia, gente finíssimo, hoje a gente tem muito amigo, né? Converso com ele diário, agora mesmo eu estava conversando com ele ali na frente. Ele é meu vizinho aqui. E aí o que acontece? Não fiquei traumatizado, né? Nem Animal ficou traumatizado, né? Eu já cansei de ter muitos apelidos. Né? Por quê? Porque a minha mãe me criou para o mundo da mesma forma que eu crio meu filho para o mundo. Aqui em casa, meu filho, eu chamo ele de Cabeção, né? Eu chamo ele de Alex Kidd, que é um personagem de videogame. Por quê? Porque a gente tem que preparar o filho da gente em casa para chegar na rua, ele não ser taxado como abestalhado, que não aguenta brincadeira e chega chorando em casa. E muitas vezes os pais fazem isso, criam um filho numa bolha, né, e não cria para a vida. E aí chega em casa e acaba sofrendo bullying na rua. Por quê? Porque foi criado de uma forma errada dentro de casa. Não é? O pai não criou o filho para o mundo. Não é? E o mundo é perverso. Não é? Eu considero bullying aquelas pessoas que praticam com pessoas vulneráveis. Com pessoas, por exemplo, que têm problemas mentais, síndrome de Down, não é? Pessoas que têm algum problema psicológico, não é? Que acaba sendo vulnerabilizado pela sociedade, e aí, consequentemente, numa escola, a turma bota para ferrar em cima de uma criança dessa, porque ela não tem como se defender, porque ela é uma pessoa vulnerável. Né? O bullying também está relacionado à questão do racismo, não é? Porque, infelizmente, as pessoas, a sociedade que a gente vive hoje é uma sociedade muito hipócrita, que diz que não tem racista, que não é racista e que ao mesmo tempo pratica o racismo. Isso é hipocrisia. Né? A gente tem essa hipocrisia na sociedade que temos hoje. Então, gente, o que eu quero falar é que a gente tem que analisar o que é realmente bullying. Porque hoje em dia um filho chega chorando em casa. Já tive vários alunos que já vi pai na escola reclamando, meu filho está sofrendo bullying. Na realidade não é. Que o filho também brinca e estila uma brincadeira e chega em casa chorando, o pai não sabe. Se meu filho chega em casa chorando aqui, dizendo que sofreu, ele vai levar um cacete em casa também para aprender a ser gente. Que eu já disse a ele, se botar brinco, bota também, brinca na brincadeira. Entendeu? Agora agressão física é outro caso, né? Que aí é o bullying. Agora agressão física, sim, muita gente contra um só. Porque se for um contra o outro, aí, meu amigo, não tem nada de bullying aí. Aí eles têm que resolver entre eles mesmo. Né? Mas quando for muitos contra um, aí já é uma questão de covardia. Né? Aí é bullying. Então por isso que a gente tem que analisar o que é realmente o bullying. Né? O que é realmente o bullying, a quem a gente está praticando bullying. Não é todo tipo de brincadeira que pode ser considerado bullying também, porque isso está fazendo com que você movimente o mercado. Não é? Você movimente o mercado, você faça com que escritores escrevam livros, né? Você faça com que psicólogos ganhem dinheiro com pessoas que não estão com problemas psicológicos, que o pai e a mãe botam na cabeça que ele meu filho está com problema psicológico, leva para o psicólogo ganhar dinheiro lá. Que pode ser resolvido em casa, conversando e até brincando mesmo, colocando apelido de um filho dentro de casa e resolve isso. Né?
Então vamos parar, não é, de querer criar nossos filhos dentro de uma redoma e aprender a criar nossos filhos para a vida. Não é? Na minha época, quando eu brigava na rua, que eu chegava em casa chorando, minha mãe não saía nem do sofá para saber porque isso é coisa de criança. Eu vejo o pai um brigando com o outro porque o filho brigou na rua com o outro, aí vai o pai tomar satisfação, às vezes o pai quer dar até na criança. Né? Porque é um absurdo, rapaz, se eles brigaram, eles se entendam. Né? Para que eu vou tirar satisfação com a criança ou então com o pai da criança, que acaba causando, via de fato, causando morte. Né? Então vamos analisar o que é o bullying, né? O que é a realidade do bullying. Que não é todo tipo de agressão que é considerado bullying. Não é qualquer pessoa que recebe um apelido que é considerado bullying. Né? O bullying é uma palavra que ainda não tem tradução para português. Trata-se de uma palavra inglesa, originada do termo bullying, que significa brigão, né? Que é conta do touro, né? Bull é touro, né? E aí, como o touro é valente, e aí denominaram essa palavra bullying por conta do brigão, né? Que o touro é valente. A palavra designa qualquer situação caracterizada por agressão intencionais, verbais ou físicas, feitas de maneira repetitiva ou por uma ou mais pessoas, contra um ou mais colegas. E outra questão também tem isso, porque você tem pessoas que são extremamente vulneráveis, fracas, e aí tem um cara grandão, né, que vai se aproveitar daquele momento e todo dia vai querer agredir aquela criança, porque ele é vulnerável. Aí também é considerado bullying dessa forma. É covardia. Todo ato de covardia contra o próximo, ele é considerado um bullying. Né? Então, por isso que de forma individual e principalmente coletiva, repetitiva, né? Repetitiva. Uma briga entre dois colegas, mesmo que o cara seja maior do que o outro, uma vez só, não pode ser considerado bullying, né? Foi uma discussão à toa e correu. Agora, se ela se aproveitou daquele mundo, o cara é fraco, no outro dia vai lá, bate no cara de novo, no outro dia vai e bate de novo. Aí se tornou uma correção repetitiva, não é que se tornou um bullying. Não é? Aí o cara vai acabar desenvolvendo um trauma, não é? E aí, consequentemente, pode atingir e surgir a questão do bullying. Mas, repito, vamos criar nossos filhos para o mundo. O mundo é muito severo, não é? O mundo precisa de pessoas que estejam preparados para o cotidiano, o dia a dia. É, e aí, consequentemente, estou gravando aula aqui, vou falar com o Viviane aqui rapidinho. Então, a gente tem que analisar o que é o bullying, né, na realidade, ver como é que se comporta, né, a questão, e aí a gente começa a verificar, né, qual a veracidade dos fatos. Pronto, Viviane, se eu passar por aí, hoje eu pego, senão deixa para pagar do mês que vem, viu? De repente eu passar por aí, ou amanhã, sei lá, eu vejo aí, viu? Você que sabe qual é o melhor para você. Pronto, então amanhã à tarde eu... Amanhã à tarde, viu? Então eu passo aí, viu? Amanhã à tarde, tá certo? Então, voltando para cá, eu estava falando com o Viviane aqui sobre a questão do contra-cheque que saiu. Aí eu resolvi um negócio com ela aqui. Então, voltamos à questão do bullying, né? Então, a palavra diz em qualquer... Isso aqui eu já falei para vocês. Assim é possível identificar como bullying as ações envolvendo ameaça, tirania, opressão, intimidação, humilhação e maus tratos, não é? E aí a gente tem um processo de criação do bullying, né? Não é toda agressão que é considerado bullying, né? Ela tem que ser repetitiva.
principalmente repetitiva, né? O bullying pode acontecer em qualquer contexto social, como escola, universidade, família, vizinhança e trabalho. Nem toda situação de desavença, briga ou discussão pode ser caracterizada como bullying. Tá vendo aí, como eu falei? Não é toda situação de briga ou desavença considerado bullying. Ele é só considerado bullying quando ele é repetitivo, né? Onde a pessoa passa a agredir constantemente, ou aquela pessoa até mesmo, por exemplo, não a mesma pessoa, por exemplo, o cara estuda em uma escola, mas como ele é vulnerável, ele é muito fraco em relação aos outros colegas, sabe? Um dia um determinado grupo de pessoas vai e briga com ele, ou até fica colocando apelidos nele, né? No outro dia ele vai ter outro grupo de pessoas, então vai minando, né, a cabeça dessa criança, né, e até ele começar a ficar um tanto quanto vulnerável e meio triste, né, por conta dessa questão dos apelidos, né, das agressões físicas diariamente. E aí é considerado bullying, né? Tem que ser repetitivo, ok? Para ser bullying é necessário que as situações apresentem as seguintes características: repetição, como eu falei, tá vendo? Intenção, público, né? E concordância. A repetição porque o agressor faz constantemente agressão em sua vítima. Intenção porque o agressor tem o nítido propósito de maltratar, agredir, humilhar, oprimir, intimidar ou ameaçar a vítima. E público porque o agressor pratica o bullying diante de uma plateia, ou seja, alguém presencia a situação. Então, esse processo, né, é onde a pessoa ele é principalmente agredida, seja física ou psicologicamente de forma repetitiva, é considerado o bullying, ok? As vítimas do bullying devem procurar de imediato seus responsáveis e, se forem estudantes, o gestor da instituição de ensino, para tomar as devidas providências. Se o caso não for resolvido, é possível procurar o Conselho Tutelar de Delegacia de Proteção à Criança e do Adolescente. Isso deve ser feito rapidamente porque as pessoas que sofrem bullying apresentam consequências desse mal em sua vida, né? Então, acabam desenvolvendo algumas barreiras psicológicas, né? E, consequentemente, vir sofrer no futuro de algum mal em sua vida. Então, por isso que é importante, gente, a gente respeitar os outros e o mais importante também, a gente também saber criar nossos filhos para o mundo, que aí é onde é que está a grande chave da situação. Se você cria o seu filho para o mundo, você não vai ter problemas com bullying jamais em sua casa, porque você não vai criar uma criança que vai estar vulnerável. Meu filho está ali, está estudando agora, está lá no quarto estudando. Aqui em casa, eu chamo ele de cabeção, não é? E ele leva na esportiva. Eu tenho os meus amigos também. Tem um filho de uma amiga minha, não é? Que eu brinco, ele tem 5 anos de idade, eu é 4, se eu não me engano. O nome dele é Pedro. E ele não tem bunda, ele é um menino reto atrás. E eu já conversei com ela, eu digo, Annalise, eu vou começar a apelidar Pedro, preparando ele para a vida, para ele não sofrer bullying na escola. Eu disse, mas amigo, faz isso não. Eu disse, faço, amigo, eu faço. Aí toda vez quando eu chego na casa dele, diz, Kombi, e aí, Kombi, chega batendo, porque Kombi não tem bunda, né? A Kombi ela é reta atrás. Ou então eu chamo de Playmobil, porque o Playmobil, a Playmobil também, as costas terminam no calcanhar aqui do Playmobil, não é? Então, eu chamo ele, e aí ele já aprendeu, e toda vez quando eu chego na casa dele, antes de eu apelidar, ele já me apelida logo, e aí, cabeção? Ele me chama, tio cabeção, aí pronto. Aí a gente já vai preparando a criança, não é? Dentro de casa para o mundo, não é? Por quê? Porque quando ele chegar na escola, futuramente, ele não vai sofrer com essas questões. Ele está na escola e vai ter gente que quer tirar onda com ele, e ele vai saber se defender. Quando eu digo se defender, não é defender agressivamente, que a gente tem que ensinar os filhos da gente o seguinte, que a ignorância, né, e a agressividade é a falta de me esqueci a frase,
A ignorância e a violência é a falta de capacidade do indivíduo. A ignorância e a violência é a falta de capacidade do indivíduo. Então a gente tem que ensinar aos nossos filhos essa frase aí, que é importante. Isso eu aprendi com meu pai, o finado meu pai que morreu agora de Covid, né? Mas ele me deixou muito ensinamento. Né? A ignorância e a violência é a falta de capacidade do indivíduo. Então, se você se tornar um cara violento, né, a gente tem que ensinar aos nossos filhos que a gente não pode deixar eles violentos. Né? Saber com quem brincar, né, saber aceitar as brincadeiras e jamais ser violentos com pessoas. Eu, por exemplo, a última vez que eu briguei na minha vida, eu acho que eu tinha uns 13 anos de idade. Né? Acho que bem menos que isso, não estou lembrado. E a última vez que eu briguei na minha vida foi um ensinamento. Que eu era tão mole que eu levei um murro no olho, caí no chão sentado e saí correndo para casa. Deus me livre de brigar na minha vida, mas nunca. Se eu passar na rua, o cara me xingar, eu fico rindo e dou um tchauzinho para ele. Às vezes eu estou dirigindo no carro, às vezes eu faço uma barbeiragem na rua, o cara passa me agredindo, eu começo a rir, ainda faço um legal pro cara. Para que a gente discutir? O mundo hoje é tão perverso, o mundo hoje está tão brigão, né? Tão ignorante, que você não conhece ninguém na rua e não sabe se o cara está armado, e as pessoas hoje em dia estão indo nas vias de fato, né? Qualquer coisa quer matar o outro. Então, quem hoje em dia, um cara que é calmo, hoje em dia ele vive bem. Né? Não sejam agressivos, não sejam ignorantes. Se alguém for ignorante, você sorri. Né? Nada melhor do que um sorriso para desarmar qualquer pessoa ignorante que venha discutir com vocês. E depois essa pessoa vai vir pedir desculpas a você por ter sido ignorante. Porque a ignorância e a violência é a falta de capacidade do indivíduo. Nunca esqueçam isso. Não é? Então, gente, sejam sempre tranquilos na vida de vocês. Né? Brinquem com quem vocês sabem que aguenta brincadeiras. Né? E vocês também aguentem brincadeiras. Não sejam essas pessoas tão vulneráveis que a gente tem na rua por aí. Né? Resolva o seu problema na rua sem precisar chamar mamãe, nem papai. Se levar porque seus pais já têm tanto problema em casa para resolver. Para que mais um? Resolvam em casa, na rua. Né? A vida é assim. A gente tem que aprender aos poucos, e aos poucos a gente vai desenvolvendo, né, nosso conhecimento, né, na vida. E aí, com certeza, vamos... Bom dia. É que eu estou sem notebook agora. Aí você grava as suas aulas pelo celular, não é isso? Qual é o que você usa? Porque os que eu tenho aqui são pagos. Não, Meires, eu estou gravando pelo computador, que eu peguei um computador emprestado de uma amiga minha, porque o celular, a memória é muito pouca, entendeu? Aí não dá para gravar pelo celular, não. Inclusive eu estou gravando agora no computador, vou tirar a foto para te mostrar, viu? É pelo Cyberlink e o CAN que eu uso aqui. Deixa eu tirar uma foto para te mostrar. É um computador velhinho aqui de uma amiga minha que eu pedi emprestado. Ela tinha dois, ele me emprestou. Até acabar a pandemia, aí eu estou gravando aqui. No começo eu estava tentando gravar pelo celular, mas não conseguia não, porque é muito grande o arquivo. O celular não comporta não. Então, voltando para cá, foi a professora que está também com dificuldade para gravar. É a professora Mires, aí ela está sem computador. O computador dela perguntou se estava gravando pelo celular. Então, voltando para cá, então, ó, as vítimas do bullying devem procurar, isso eu já falei, né? Normalmente, observamos a diminuição do rendimento escolar. Isso são as consequências que o bullying vem trazendo para as crianças, né? Diminuição do rendimento escolar, enfraquecimento no convívio familiar, problemas de saúde, agressividade e até timidez em excesso. Então, as crianças acabam desenvolvendo essa patologia, né, através do processo do bullying, né, que elas vêm adquirindo de um processo de desenvolvimento da criança. Então, não devemos atropelar, né, as coisas, temos que criar nossos filhos de forma correta, né, não passamos um momento por cima do outro, tem que ser da forma ideal e criar nossos filhos para a vida, como eu falei para vocês. Então, crianças, vocês vão fazer aí a página 8, 9, 10, 11,
Da 8 até a página 13 vocês vão fazer aí na casa de vocês, ok? Daqui a pouco a gente retoma para a nossa segunda aula. Um abraço para vocês, até daqui a pouco.